Oi, nós vamos hoje conversar um pouquinho, agora à tarde, sobre algumas questões que foram levantadas depois da live de ontem, quando estivemos conversando, a relação entre ciência, psicologia, teologia. Então, naturalmente, outras questões foram levantadas, pessoas estiveram conversando comigo, pessoas estiveram questionando a respeito do assunto, e tem alguns aspectos que eu acho que ajudaria muito, a outros também que tivessem a mesma dificuldade que alguns encontraram para compreender sobre aquela nossa conversa. Ontem nós conversamos foi o seguinte: por que a ciência e a psicologia rejeitam Deus? E a partir disso, então, surgiram outras questões e seria muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui alguns itens que eu conversei com as pessoas e queria relembrar nesta oportunidade. O ponto central dessa dúvida que surge sobre Deus, sobre crer em Deus, sobre psicologia, ciência, rejeição, criar situações contra a religião ou a religião contra a ciência. Isso, aquilo que falamos ontem é muito rico para explicar por que essa situação acontece, entende? Mas aí a gente vai então acrescentar diante das conversas, diante de algumas dúvidas que surgiram. Então o ponto central dessa dúvida pode ser dito da seguinte forma: um profissional da psicologia pode acreditar em Deus? Essa foi uma das maneiras de apresentar a dúvida que me foi apresentada, que me foi dito na oportunidade da conversa. Então um profissional, um psicólogo, ele pode acreditar em Deus? Ora, eu sou formado em psicologia e sou teólogo. Qual a dificuldade disso? Mas por causa daquilo que conversamos ontem, então há essa questão, há essa dificuldade de algumas pessoas compreenderem se é possível esta realidade. A psicologia necessariamente implica em ateísmo, quer dizer, para ser psicólogo, para assumir a ciência da psicologia, a pessoa precisa ser um ateu, precisa abrir mão de tudo a respeito de Deus. Então essa foi basicamente a conversa que nós travamos a partir da live de ontem. A psicologia é uma disciplina acadêmica moderna. Nasce no século XIX, bem depois do surgimento das primeiras disciplinas científicas, a física, a química, a biologia e pouco antes a sociologia. Sendo um desdobramento das pesquisas realizadas com a perspectiva da ciência, já possuía em si, no caso a psicologia, já possuía em si uma grande separação de questões teológicas. Tem que haver, até para se fazer ciência, você tem que separar-se da teologia. E até a teologia, se ela quer ser entendida como uma ciência, e de certa forma é uma ciência, então ela precisa também ter sua liberdade, ter seu espaço. Ela não pode entrar no campo da outra, ela não pode tentar desfazer a verdade da outra ciência, e ao mesmo tempo, para ser respeitada, ela deve respeitar. Então, já há uma separação automática por ser ciência da questão teológica, no caso da psicologia. Ou seja, a respeito de Deus e da relação do homem com Deus. Então, essa situação não é para a psicologia responder, é para a teologia ter sua resposta. Outro aspecto, o ponto que é importante notar aqui é que, com relação às questões essenciais para a teologia, a psicologia se cala. Correto. Então, a teologia dá suas respostas, ela tem suas verdades, ela tem suas crenças e deve ser respeitadas por qualquer outra ciência. Ao mesmo tempo,
a teologia tem que ouvir o que as outras ciências pensam, falam, reivindicam como verdade e se calar também. Entendeu? Isso faz parte do jogo, inclusive não é só teologia e outras ciências, não. Até entre as ciências existem discordâncias, né? Que na verdade não são discordâncias, são maneiras de responder que cada ciência tem. Ok? Você vai ver a diferença entre antropologia e sociologia, você vai ver grandes diferenças. Você vai ver, inclusive, diferenças dentro da própria psicologia, né? Entre as suas abordagens, você vai ver diferenças. Isso quer dizer que desmerece? Quer dizer que não pode ser considerado? Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra, faz parte da ciência. Né? Aliás, o que faz a ciência crescer é justamente o discordar. É justamente o ter um ponto de vista diferente. Porque aí você cria uma nova fachada, uma nova ideia para se estudar, não é? Diante daquela verdade que está ali. Então a verdade não pode ser única para a ciência, ela precisa de respostas, ela precisa de caminhos, ela precisa de novas opções, né? E isso faz bem para qualquer ciência. A teologia, para se impor como ciência, ela precisa, né, seguir a orientação de Jesus. Faça com os outros o que queres que os outros façam com você. Né? Então, se eu quero ser respeitado pelas outras ciências, eu preciso respeitar. Olha, eu preciso até defender o direito das outras ciências, né, terem respostas diferentes da minha. Entendeu? Isso se é que eu quero ser respeitado. Então, a teologia deve ter esse comportamento. Teologia que precisa se impor na luta, na guerra, né, no esforço, na briga, isso não é ciência e nem é teologia, não é nem cristianismo. Não é nem cristianismo, né? De maneira nenhuma. Ok? Então, um deve respeitar o outro. Em outras palavras, se você deseja saber sobre a origem do homem, do universo, se existe Deus ou deuses, né? Qual é o caminho para a espiritualidade? Você encontrará respostas não na psicologia, mas sim na teologia, né? Seja de qual corrente a teologia possa estar respondendo isto, né? Então, se eu determinados temas, em vez de procurar qualquer ciência, eu procuro aquela ciência específica que vai responder. Na verdade, não é nem o tema, viu? No fundo, é a pergunta que você faz. Pela pergunta, você sabe qual é a ciência que você está questionando, qual é a ciência que você está pesquisando, pela pergunta. Porque o mesmo tema pode ser visto por várias ciências. Entendeu? Por várias ciências. E pela pergunta que você faz, você diz assim, essa pergunta eu estou fazendo para essa ciência aqui. Pela pergunta. Porque a resposta, não é, está exatamente na pergunta que você está fazendo, que você está executando sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Então, desde o século XIV, com o surgimento da física, né, ocorre no mundo ocidental uma separação de saberes. De um lado, encontramos a teologia com questões relativas a Deus, sua revelação e a Bíblia. E no outro extremo, né, estaria a física, que buscava compreender o nosso mundo físico, as leis do movimento dos corpos, ou seja, sempre questões particulares específicas. Né? Então, aí já começou a guerra, porque quando a teologia percebeu a ação da física em responder essas coisas, então aí todo tipo de perseguição, de violência, de situações começaram a ser criadas, né? Até porque era uma resposta para a Idade Média, quando as ciências ficaram paralisadas, né, diante das exigências da teologia. Veja que a teologia nunca quis ser respeitada mesmo, né, nunca quis, porque se você impõe, é porque você não quer ser respeitado. Entendeu?
Então, se a teologia quisesse ser respeitada, ela já estaria respeitando desde o começo. Por exemplo, saber que a água evapora a 100 graus Celsius, né, não afeta o conhecimento da existência ou não de Deus, certo? É um outro tipo de resposta, pois se faz um outro tipo de pergunta, né? Então veja que o segredo é a pergunta, é a maneira, é o que você está querendo saber, entendeu? Que faz a diferença e que indica qual a ciência você está questionando, você está se orientando naquela pesquisa. A psicologia utilizou e ainda utiliza modelos de explicação, testes laboratoriais, paradigmas que surgiram antes em outras ciências, né? Até para se impor como ciência, até para ser entendida como ciência, ela se colocou dessa forma. E do mesmo modo, podemos dizer que saber a probabilidade da emissão de um comportamento, ou analisar um sonho, ou entender as ações de uma pessoa em um grupo, não afeta o conhecimento da existência ou inexistência de uma realidade transcendente. Não afeta, né, sobre Deus. O que ocorreu muito era assim, a teologia tentou responder coisas que não tinham a ver com a teologia. E toda vez que a ciência vinha e dizia, olha, não é assim, é assado, é de maneira diferente, a teologia passava a crer que aquilo que ela decidiu tinha a ver com Deus e Deus estava sendo agora ofendido por aquele novo conhecimento, né? A religião, infelizmente, traz muito disso. Eu sou uma pessoa, eu faço uma interpretação de Deus e a partir daí eu acredito, ou eu digo acreditar que aquilo foi Deus que me disse, e aí todo mundo que é contrário àquilo é como se estivesse sendo contrário não a mim, não à minha opinião, mas contrário a Deus. A teologia tem esse problema muito grave, sempre teve, não é? Pessoas que usurpam o poder da teologia para se imporem como até deuses, né? Ou então como os grandes intérpretes de Deus. Percebe? Então a religião, a teologia apresenta muito isto. Menos acontece nas outras ciências também, viu? Menos, mas acontece. Porém menos, com menos rigor, né? A teologia oferece muito mais campo para esse tipo de prejuízo, né? Para todos, para a pessoa que faz isso e para todos que até se fazem acreditar naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele está fazendo. Portanto, a psicologia não responde à pergunta sobre Deus ou deuses, né? Pois a pergunta não é feita em suas pesquisas. Não faz parte do interesse, da pesquisa, do estudo da psicologia, esse tipo de questão, né? Esse tipo de pergunta. Entende? Não faz parte. Então a psicologia não se propõe a responder. O que pode acontecer é psicólogos ou cientistas na área da psicologia, não é? Usarem a resposta da psicologia para dar sua opinião sobre teologia. O que pode acontecer é isso. E a gente não pode confundir essas opiniões de pessoas ligadas à psicologia, né? Não pode confundir como sendo a opinião da psicologia. A mesma coisa também na teologia, né? A gente não pode confundir as tolices que muita gente fala em nome da teologia como sendo a própria teologia. Então, é tudo uma questão do bom senso, né? A gente vê que tanto a teologia, quanto a psicologia, quanto qualquer outra ciência, tem pessoas doentes, né? Tem pessoas doentes que, mesmo estudando aquelas áreas, não sabem respeitar as demais áreas, não sabem respeitar os demais posicionamentos, tá bom? Então, isso foi o que nós estivemos conversando, ou parte do que conversamos, né? Amanhã eu acredito que teremos uma outra faceta dessa conversa que eu tive, respondendo, né, a questões
por aquilo que nós falamos, conversamos na live de ontem, né, sobre psicologia, ciência e Deus, né, a dificuldade desse relacionamento, tá bom? E tomara que isso dê uma luz para que você possa, né, digamos, saber compreender as falhas humanas, tanto na teologia, quanto na psicologia, quanto em qualquer outra ciência, quando um desrespeita a área do outro. Tá bom? Então, que isso seja algo que nos ajude muito nesse crescimento. Que Deus abençoe.